Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula, né? A segunda aula de três aulas, tá? E a gente vai retomar aí onde nós havíamos parado. Tranquilo? Opa, por que ele não está abrindo aqui, meu irmão? Pronto, tá aqui prontinho. Ah, o áudio tá chegando legal aí para todo mundo? Vocês estão ouvindo algum zumbido aqui no áudio do ventilador? Sim, não, desliga, mantém. Digam aí, como é que nós faremos? Porque se estiver ok, tá? A gente continua nesse circuito. Todo mundo já recebeu? Tá saindo o som legal ou tá saindo o som do ventilador, Virna? O barulho do meu teco-teco aqui tá atrapalhando, não, né? Não, tá beleza. Valeu, Nairton, Silvana, Danielba. Vocês já receberam o material das duas aulas anteriores? Eu produzi um PowerPoint da primeira aula, depois mandei um material só de Ceará. E hoje mandei um material só sobre Iguatu, para concluir o tópico 1. Todo mundo recebeu, não é isso? Então, para a gente dar uma cadência no nosso ritmo de aula, né, eu mudei até o cenário, acho que a iluminação está melhor, ainda não está ideal, né? Tenho que corrigir essa questão da iluminação por esses dias aí para janeiro. Eu acredito que na próxima aula já esteja aí o de hoje não, do Ceará não, nem de Iguatu, está num grupo. Alguém da coordenação, por favor, replique aí o material no grupo, acho que alguém ainda não teve acesso, acho que a Silvana, é isso? Confere? Deixa eu ver. Cadê? Não, a Virna. A Virna ainda não teve acesso ao material. Então, gente aí, alguém da coordenação que está nos acompanhando, manda aí no grupo de novo o material de Ceará e o material de hoje. Então, para a gente ter uma cadência, uma coerência, eu vou fazer o seguinte: nós vamos começar com o Ceará, tranquilo, liquida as informações relativas ao Ceará, resolve as questões do Ceará, e aí começa o assunto de Iguatu e resolve as questões relativas a Iguatu. Pode ser assim? Tem inclusive material no nosso PowerPoint sobre Iguatu que não está presente no material escrito, né, material extra. Vocês viram que eu mandei dois materiais, material completo e tal. No final, questões extras e aí um comentário, né, sobre a temática de como é que a banca tradicionalmente aborda quando ela puxa determinado assunto, a regionalidade, Ceará, Iguatu e assim por diante, tá? Além do foco do Brasil. Coloquei questões também da banca organizadora, da UPA, né? Universidade Patativa do Açaré, que tanto trabalha no circuito ABCD, múltipla escolha, quanto também trabalha no circuito ABCDE, tá? Então, para nós não faz a menor diferença. ABCD, ABCDE. A diferença é que você tem que ter um item a mais. Tão somente isso, nada mais do que isso. Então, vamos começar aqui com o nosso materialzinho de Ceará, beleza? Eu vou só colocar aqui na ordem para a gente trabalhar o material do Ceará inicialmente, e aí posteriormente nós vamos começar o material de Iguatu. Deixa eu só localizar aqui no meu banco. Prefeitura, aula 3, Prefeitura Iguatu, aula 2. Prontinho, vou abrir aqui o PowerPoint. Vamos lá, né? O Ceará, nós teremos algumas breves considerações. Pronto, vou dividir aqui a tela com vocês. Aí assim nós teremos aí um ritmo bom, né? Para não ficar cansativo para vocês, né? Não ficar enfadonho. Vamos lá. Ó, beleza? Eu acredito que todo mundo esteja visualizando aí o PowerPoint do Ceará. Olha só, falar de Ceará, os aspectos de atualidades do Ceará, envolve muito a questão da formação histórica, né, do próprio Ceará, ok? Então,
A história do Brasil, de fato, ela começa no Ceará, em fevereiro de 1500. No entanto, o Tratado de Tordesilhas, estabelecido entre Portugal e Espanha, não permitia que os espanhóis ocupassem essa região. Não permitia. Resultado, o Ceará teve aí um atraso, um retrocesso de 103 anos em relação ao processo de colonização do Brasil. Extraoficialmente, o Brasil começa no Ceará, fevereiro de 1500, Vicente Yanez Pizon. Oficialmente, a província do Ceará Grande, que era a denominação inicial, ela vai começar somente no século 17. Ó, século 17. Bem aqui, ó. Século 17. Como assim século 17? Cuidado. Toda vida que você pegar uma data, qualquer data que seja, e ela tem 4 números, né? E aí os números finais, né? O número final do milênio, se for igual a zero, você vai ter aí que a primeira dezena vai dar nome ao século. Para facilitar o nosso entendimento, deixa eu sair daqui e voltar para a apresentação com vocês. Vamos lá. Ó, aqui no chat, certinho? Você tem um século, tem um ano 1600. Que século é esse? Século 16. Por quê? Porque o milênio termina em 00. Tá? 1500. Que século é esse? Século 15. 1501 termina diferente de zero. Você soma, você acrescenta uma unidade à primeira dezena. Então, de 1501 até 1600, nós temos aqui o século 16. Ok? Lembram daquela confusão no ano 2000? O tal do bug do milênio? Ah, o mundo vai se acabar no ano 2000, começa o século 21. Não, o século 21 não começou no ano 2000. Ele começou no ano 2001. No ano 2001 começa o século 21 e vai até o ano 2100. 2101, século 22. Ok? Por que é que eu estou fazendo essa contextualização? Para que você não cometa um crime chamado anacronismo, que é você situar um fato histórico fora do seu tempo. Então, 1603, século 17, que é quando começa o processo de colonização do Ceará. Nem se pode falar ainda em estado do Ceará, porque não era estado. Nós estamos ainda na situação de província, ok? Então, vamos aí ao nosso PowerPoint, vamos continuar daqui. Ó, o processo de colonização do Ceará começa aí no século 17, né? No século 17, nós começamos o processo de colonização, ó, no ano de 1603, século 17. Uma bandeira que é uma expedição particular organizada por pessoas desse interesse, a bandeira de Pero Coelho de Souza, né? Açoriano, dentro do governo geral do Diogo Botelho, ele vem ao Ceará com objetivos, primeiro, de expulsar os franceses que estavam nessa região aqui, ó. Os franceses estavam aqui no Maranhão, até então não existia o Piauí, então os franceses ocupando o Maranhão, por tabela, ocupavam essa região aqui, que era a região limite com a província do Ceará Grande. Então, um dos objetivos da bandeira de Pero Coelho era a expulsão dos franceses, o estabelecimento de um forte, de uma fortificação para a defesa da costa, né? E o apaziguamento, né? A pacificação dos índios. Agora,
Vamos entender que essa história de pacificar índio era catequizar o índio, doutrinar o índio à força, na marra, na tora. Ah, o índio eu não quero ser católico, morto, aprisionado, tá? Mas a nossa ocupação, de fato, ela tem corpo e toma corpo no século seguinte, no século XVIII, a partir do ciclo econômico do gado, que é justamente do que trata essa primeira imagem, tá? O ciclo econômico do gado, ele vai mostrar dois tipos de colonização. A colonização partindo aqui da região da Bahia, chamada de colonização de fora, da Bahia para o interior do Nordeste, e a colonização partindo de Pernambuco, é a chamada ocupação do sertão de dentro e do sertão de fora. É isso que vai explicar a ocupação pernambucana, tá? O sotaque característico do sul do Ceará, né? Aí da região do Crato, Juazeiro, tem um sotaque muito semelhante ao sotaque pernambucano, bem diferente do sotaque falado na porção central do Ceará, bem diferente falado do litoral e mais diferente ainda do sotaque falado de Fortaleza, né? O cearense morre negando esse fato de que ele tenha sotaque, mas ele tem. Nós falamos rápido, falamos muito e nós falamos cantando sim. É uma característica nossa. Há um equívoco que é constantemente repetido, que é o melhor português é falado pelo maranhense, o melhor português é falado pela gaúcha. Isso é bobagem. O melhor português falado é de quem mais estuda a língua portuguesa. O sotaque vai descaracterizar algumas pronúncias, tá? Mas isso é irrelevante para nós agora. A ocupação do sertão se deu obedecendo uma lógica simples, né? O gado ele era conduzido por onde existia água. Então, a ocupação do Ceará seguiu a ocupação dos dois grandes rios. Nós temos vários grandes rios, mas o maior rio do estado do Ceará é o rio Jaguaribe, que é justamente na bacia do Jaguaribe, né, a bacia hidrográfica do Jaguaribe, onde está inserido o município de Iguatu. Né? E é justamente pelo fato de estar inserido dentro da bacia do Jaguaribe que Iguatu tem uma diversidade de lagoas. A maior lagoa não é o açude, tá? A maior lagoa do estado do Ceará está justamente dentro do município de Iguatu, tá? Mas a nossa independência política, ela só vai se dar no finalzinho do século XVIII. Durante o século XVIII, a atividade econômica mais expressiva, mais importante que ocorria na província do Ceará era justamente a produção do gado. A historiadora, infelizmente já falecida, Valdelice Girão, ela criou uma denominação chamada de a civilização do couro. Né? Tudo era couro. A roupa, os móveis, né? Surge a figura do vaqueiro, e era importante o vaqueiro, porque o vaqueiro era um homem livre. Não existia vaqueiro escravo. Né? Por quê? Porque nessa época o vaqueiro recebia mediante quarta. De cada 4 reses, um era do vaqueiro. Então tinha o maior interesse que esse gado se multiplicasse. E por conta disso, a ocupação do Ceará ela andou na contramão do Brasil. O Brasil foi ocupado do litoral para o interior, em contrapartida, o Ceará foi ocupado do interior para o litoral. Né? Nós temos aqui a nossa posição geográfica maravilhosa, e aí você vai perceber que o Ceará está estrategicamente localizado. Aqui, ó, Cearazinho de Açúcar, bem aqui, ó, nesse lado aqui, bem localizado, né? Vou até marcar de vermelho para dar um trocar aqui, trocar, botar aqui um realce, ó. Tá aqui o Cearazinho de Açúcar no Nordeste. E aí você vai ver a ligação do Ceará, ó, América do Norte, Europa e África, né? Nós estamos estrategicamente localizados. Todos os dados que nós temos,
todos os dados que nós temos são dados oficiais, ou do IBGE ou do IPES. Por que nós trabalhamos com dados sempre oficiais? A nossa prova acontece e aí tem uma divergência de opinião. A banca achou que era uma coisa, quando na verdade era outra. Você tem que ter recursos bibliográficos comprobatórios que comprovem que você está certo, para poder entrar, se necessário, com recurso. O nosso estado, ele tem 184 municípios, tá? E alguns limites. No norte, nós temos aqui o Oceano Atlântico, tá? Oceano Atlântico. O Brasil não tem mar. Ah, eu vou tomar banho de mar. Não, você não vai tomar banho de mar. Você vai tomar banho de oceano. O Brasil não tem mar. O mar é uma porção menor do oceano separado por grandes áreas continentais, por grandes faixas de terra. Só que nós não usamos essa expressão, né? Ah, vou tomar banho de oceano. Fica lá estranho. Nós usamos a expressão vou tomar banho de mar. Mas, na verdade, porque o Brasil tem um oceano. E a maior parte do oceano, a maior faixa litorânea do Brasil, está justamente na região Nordeste. E nessa região Nordeste, 573 quilômetros é do Ceará. Fora esse pedacinho aqui, ó. Esse pedaço aqui que eu estou destacando, tá? Que está dentro do estado do Piauí, essa parte do litoral nunca foi do Piauí. O Piauí é o único estado nordestino que não tinha litoral. Tanto é que a capital do Piauí fica bem por aqui assim, ó. A capital do Piauí fica literalmente no meio do estado, enquanto todas as outras capitais nordestinas são litorâneas. São Luís, em homenagem ao Luís. Teresina, em homenagem a Teresa Cristina. Fortaleza, Natal, aqui Paraíba, João Pessoa, Recife. Aí depois de Recife nós temos Alagoas, que é Maceió. Depois temos Aracaju, depois temos Salvador. Todas essas capitais são litorâneas, exceto Teresina. Por quê? Porque não existia litoral. Então, ao sul, o Ceará está aqui nos limites. Fronteiras, não, ok? Sempre limites. Fronteiras são entre países ou entre continentes. Limites são entre estados e municípios. No norte, nós temos o oceano. Ao sul, nós temos Pernambuco. Na porção leste, aqui, nós temos o Rio Grande do Norte e a Paraíba. E a oeste, o nosso maior limite, que é com o Piauí. Nessas regiões também, nós vamos ter relevo, né? Nós vamos ter as chapadas. No sul, nós temos a Chapada do Araripe. A leste, nós temos a Chapada do Apodi. E a oeste, nós temos a Chapada e a Serra Grande, né? A Chapada da Ibiapaba e a Serra Grande. E ao norte, o nosso litoral, né? O Ceará está quase totalmente no Polígono das Secas. Quase, ó. Vimos na aula passada. Essa faixa aqui, em branco, está fora do Polígono das Secas. Mas o Ceará é o estado que mais tem área delimitada dentro do Polígono das Secas. Tá? Então, a ocorrência de secas no Ceará comum, faz parte da nossa história, né? Tanto é que se você já foi mais magro, eu já fui bem mais magro, né? Já pesei 55 quilos, hoje eu tô com 84, né? E no Ceará, o bullying, né? O apelido é uma tradição. Então, nós chamávamos aí o indivíduo de seco do 15 ou seca do 15, dada a importância dessa seca para a história cearense. Não foi definitivamente a maior seca do Ceará. Não foi. Talvez seja mais conhecida, mas não foi a maior seca. Assim como Iguatu, o bioma que se caracteriza no Ceará é a Caatinga. E o clima que se destaca também é o clima semiárido. O bioma da Caatinga ele é exclusivíssimo do Brasil. Não existe nem bioma semelhante em lugar nenhum do planeta, só aqui. Só que o bioma da Caatinga ele é exclusivo do Brasil, mas ele não é exclusivo do Nordeste. Ele se estende aí
até o norte de Minas Gerais, e tem 4, 3,5% ali no Maranhão também, tá? Aqui nós vamos ter a evolução territorial do Ceará. Você vai perceber bem aqui assim, ó, ainda no século XIX, o nosso litoral desfalcado, bem aqui, e falta um pedaço bem aqui, ó. E esse lado aqui, que está faltando, corresponde, né, à província do Piauí. Ou seja, existia um pedaço do Piauí literalmente dentro do Ceará. No final do século XIX, essa situação persiste, mas você vai perceber, né, que aqui, em 1890, essa situação foi resolvida. Foi o que aconteceu. Simples. O Ceará ficou com Crateús, uma parte de Novo Oriente, e em contrapartida, o Piauí, ele ficou com um pedaço do nosso litoral, 64 quilômetros de litoral que o Piauí possui, na verdade, constitui no litoral cearense. Nós temos aqui uma proposta de divisão regional, muito cuidado com isso, esse material já está disponível para vocês, tá? Nós temos uma divisão no Brasil e no mundo, né? Essa divisão adotada pelo IBGE é aplicada em outros locais do mundo, mas isso não nos interessa para o momento. Então, nós tínhamos aqui no Ceará essa divisão. Essa aqui é a chamada macro-região. O que é isso? As regiões que têm características físicas, clima, relevo, vegetação e características humanas, população, economia, tá? Semelhantes. Então, a nossa divisão tradicional era região sertão de Sobral e Biapaba, essa região nos limites com o Piauí, o sertão dos Inhamuns, o sertão central, Quixadá, Quixeramobim. Engraçado que pouca gente consegue fazer essa separação. Mas essa região do Baturité está dentro da região do sertão central. Toda vez que se fala em sertão central no Ceará, a gente imagina uma região extremamente seca. Mas Baturité tem uma região serrana, tem um lado seco e tem um lado úmido, tá? Aí nós temos aqui o Cariri e a região centro-sul, né, onde vocês estão localizados aí, e o litoral, tanto o litoral leste, né, englobando também esse trecho aqui, que é a região do Baixo Jaguaribe. E a famosíssima região metropolitana de Fortaleza. O Crato, o Cariri, também tem uma região metropolitana, mas a gente chega lá já já. Quando se fala em região metropolitana, nós estamos de fato falando de uma cidade principal e de cidades secundárias, ou de cidades polo, né? As cidades que estão ali paralelas ou periféricas, né? Aquela cidade principal. A cidade principal é a capital do estado, é Fortaleza, e outras cidades foram ao longo do tempo sendo incorporadas a ela. Tranquilo? No entanto, na gestão do nosso ex-governador Cid Ferreira Gomes, tá aqui o Cid Ferreira Gomes, isso mudou, né? Nós tínhamos aí 8 macro-regiões, e aí na gestão do Cid, nós saímos dessa situação aqui, ó, para essa situação. Ó. Sertão Central, aí nós passamos a ter o Sertão Central, o Sertão de Canidé, Sertão do Inhamuns, Sertão do Crateús, Serra da Ibiapaba, Sertão de Sobral, Litoral Norte, Litoral Oeste, Grande Fortaleza. Agora, a denominação, deixa eu apagar isso aqui. A denominação agora não é mais região metropolitana de Fortaleza. A denominação correta ainda está pouco usual, as pessoas ainda não se acostumaram.
mas a denominação agora é Grande Fortaleza. O que é a Grande Fortaleza? Nada mais e nada menos do que a antiga região metropolitana de Fortaleza. Só que a região metropolitana de Fortaleza, ela foi ampliada. Nós temos uma área em disputa com o Piauí, apesar de nós termos negociado o litoral de Granja com o Piauí, ainda existem cidades que estão ali no limite entre o Ceará e o Piauí, e as pessoas que nascem nessa zona de limite, de litígio disputado entre os dois estados, elas têm que escolher se elas serão naturalizadas como cearenses ou piauienses. Ó. Pedro II, São João das Fronteiras, Cocal dos Alves, tá? O Piauí reclama dessa região desde 1872. Tá? Os limites aí, a área em questão demonstra aí 3.000 quilômetros. E é uma questão muito antiga. É tão antiga, né, que o Piauí reclama esse trecho. Ó. O Piauí quer um pedaço de Crateús, quer um pedaço de Poranga, quer um pedaço de Granja, de Viçosa, de Tianguá, de Ubajara. E essas regiões, Granja, já chegando no litoral, né? Viçosa, Tianguá, Ubajara e Biapaba são regiões de grande potencial agrícola, né? Produção de flores, produção de fruticultura. Nessa região, o Ceará produz morango e exporta esse morango para o mercado externo, tá? O STF, o famoso STF, que nós já conhecemos de outros carnavais, ele é favorável ao Ceará, tá? Mas o Piauí não desiste das alegações, ok? Deixa eu voltar aqui para vocês. Deixa eu manter aqui as minhas marcações, né? Gente, até agora, não, Márcio, perdeu quase nada. E como fica gravado, tá tudo de boa. Até aqui, alguma dúvida com respeito ao Cearazinho de Açúcar, processo de formação, a questão do litígio com o Piauí, né, 3.000 quilômetros de litígio, a posição geográfica do Ceará, o que vai explicar, entre outras coisas, a questão do nosso sotaque, do nosso processo de formação. Até aqui está tudo na paz. Primeira parte da aula, a gente detona Ceará e a segunda parte a gente vai aí para Iguatu, tá? Não existindo nenhuma dúvida, não se manifestaram, então pau na máquina, né? Que a gente não tem tempo a perder. Tempo é dinheiro de vocês, que eu não tenho dinheiro, eu sou um pobre velho. Então, vamos voltar lá para nosso PowerPoint, já está tudo marcadinho e tal. Nós estamos aqui no litígio. Pronto. Aspectos físicos do Ceará. Mas, Brando, por que tu está trabalhando aspectos físicos? É a morte. Nós detestamos isso. Bem, infelizmente as bancas não detestam. Infelizmente as bancas, quando abordam a temática regional, muito comumente elas vão colocar, vão cobrar os aspectos físicos, clima, relevo, nunca é uma coisa específica, sempre é uma coisa geral. Então, para facilitar a nossa vida, tranquilo? A maior parte, 85% do estado do Ceará, ele está dentro do domínio do semiárido, que é um aspecto climático. Mas vamos por partes. Vamos começar com o relevo. Quando você está vendo essa palavra aqui, ó, cristalina, tá? Cristalina significa dizer que as formações de rochas que existem nessas áreas são impermeáveis, resistentes e antigas. Então, para você lembrar, ó, um dos pecados capitais, né? Vocês são religiosos e tal, ou não, né? Não sei. Ó,
um dos pecados capitais. Ira. Formação cristalina impermeável, resistente e antiga. Como é que você vai lembrar disso? Simples. Lembra das pedras de calçamento? Os famosos paralelepípedos são feitos de granito, tá? Aquilo é um exemplo de uma formação cristalina. Impermeável, resistente e antigo. Tem milhões e milhões e milhões, em alguns casos bilhões de anos. A maior parte do Ceará é formada por isso, formação cristalina. As bordas, os limites do Ceará, ó, limite sul, limite oeste, limite, vou apagar esse negócio aqui, limite leste. Essas regiões que eu estou marcando aqui em vermelho, tá, ó, aqui, ó, essas regiões que eu estou marcando em vermelho, as bordas do estado, elas têm uma formação chamada de formação sedimentar. O que é isso? Absorvem melhor água, são mais rebaixadas, são principalmente as chapadas. Aqui, ó, nessa região oeste, vão ter a Serra Grande e a Ibiapaba, a chapada que separa o Ceará do Piauí. No sul, nós teremos a região da Chapada do Araripe. Não tem como você se enganar. A Araripe, de Pernambuco, faz a separação entre o estado do Ceará e o estado de Pernambuco. Aqui, nós teremos a Chapada do Apodi, separando o Ceará do Rio Grande do Norte. E aqui, nós teremos o famoso litoral. No meio dessas áreas aqui, nós teremos a chamada depressão sertaneja. São áreas mais rebaixadas, né? E no meio dessa depressão sertaneja, nós vamos ter a formação de serras. Tá? O Brasil, o nosso país, não tem montanhas. Aí você fica assim, eu fui lá, viajei para o sul, fui lá para o Rio Grande do Sul, fiquei lá nas montanhas gaúchas. Bem, você foi para o sul do país, para o sudeste, passou em Minas, São Paulo, Rio. Você não foi para a montanha porque o Brasil não tem montanha. Um dia, há mais ou menos 740 milhões de anos, o Brasil teve montanha. O que nós temos agora são serras. Montanhas que foram sendo desgastadas, foram sendo destruídas ao longo de milhões de anos. E aí isso o Ceará tem. Serra do Estevão, o Maciço do Baturité, que é um conjunto de serras, né? Em Iguatu, Serra do Moraes, e assim por diante. Serras, tá? Que são formações cristalinas, ou seja, embaixo são formados por rochas resistentes, como granito, e em cima, formação sedimentar. Tanto é que nas serras do Ceará, o clima é diferente. Por causa dessa característica, né, ter solo raso, solo pobre e rochas com maior resistência, isso interfere, modifica diretamente a nossa hidrografia. Nós temos várias bacias hidrográficas importantes. Qual é a mais importante? Essa daqui, ó. Eu tenho que urgentemente comprar uma mesa digitalizadora. Né? Tá aí no hall, pedi para Papai Noel, mas Papai Noel não recebeu minha cartinha. Fazer o quê, né? Ele considerou que eu não merecia, não. Mas vamos lá, ó. Alto Jaguaribe, Médio Jaguaribe e Baixo Jaguaribe. Ok? Vamos lá. Prontinho. Foi demais, né, Brando? Pera ainda. Ó, o nosso rio Jaguaribe, ele nasce lá na Serra da Joaninha, aproximadamente ali na região de Tauá, e se estende até o litoral. Então, quando se fala em Alto Jaguaribe, nós estamos falando de regiões próximas à nascente do rio.
Médio Jaguaribe, no meio do rio, e Baixo Jaguaribe, quando ele vai chegando aqui, na porção do litoral, certo? O nosso rio Jaguaribe já foi o rio mais seco do planeta. Do planeta. Mas ele foi perenizado, tá? Ele se tornou constante a partir do recebimento das águas do açude Oroz. Aí nós temos aqui a vegetação típica do Ceará, ó. No litoral, mangue. Nós temos alguma coisa nos limites com o Piauí, cerrado. Mas o que é que predomina, né, no Ceará é isso aqui. A caatinga, né? E grande parte dessa caatinga, deixa eu voltar aqui para vocês, né? Grande parte dessa caatinga, ela já foi amplamente devastada, né? E em grande parte ela foi devastada por culpa nossa, minha, de vocês. Vocês comem pizza, né? Churrasco, vão às padarias comprar pão. Pois é. De onde é que vem a lenha do churrasco, do carvão? As cerâmicas usam lenha da onde? É? Ah, mas a pizza tem forno elétrico? Tem. Mas as pessoas querem comer pizza no forno a lenha porque isso interfere no gosto. Tanto é que o forno da pizza ele é um forno arredondado, né, para distribuir de maneira igual o calor. E isso interfere no sabor da pizza. O tipo de madeira que você vai utilizar interfere no sabor da pizza. Tudo isso. E essa parte da retirada de madeira é na caatinga. Tanto é que nós temos várias caatingas, várias subdivisões: arbórea, arbustiva, arbórea fechada, arbórea aberta, arbustiva fechada, arbustiva aberta. Não precisa se prender a esses detalhes. Caatinga. A arbórea, onde predominava o maior número de árvores, praticamente extinta. Praticamente extinta. Tá? Por quê? Porque ainda faz parte da matriz energética do interior do estado de Ceará e do Brasil. A população ainda desmata lenha, vira carvão, ainda faz parte. E esse bioma da Caatinga é o bioma predominante no Ceará, que também é o bioma predominante na cidade de Iguatu. Bioma predominante de Iguatu, Caatinga. Tranquilo? Entendido isso, vamos voltar ao nosso velho e bom PowerPoint para já já começar a resolução de questões sobre o Cearazinho de açúcar. Prontinho. Vamos lá. Está tudo marcado lá, né? Vai ficar gravado para vocês. Pronto. Aí nós temos aqui à sua direita, direita da sua tela, os climas predominantes no Ceará. Beleza? Quanto mais vermelho ou amarelo, mais quente. Quanto mais verde ou um tom mais azulado, mais frio, né? E aí, o que você vai olhar? Olha para o mapa do Ceará, você vai ver que só o que tem é laranja e amarelo. Isso aqui é o domínio do clima semiárido e semiárido brando. É verdade. Eu tenho um clima só meu, morram de inveja. Nem todo mundo pode ter isso. Eu tenho, né? Semiárido brando. Não tem semiárido Virna, não tem semiárido Marcos, não. Mas semiárido brando tem. Fazer o quê, né? Quem pode, pode. Quem não pode, é isso mesmo. Resultado. O nosso clima semiárido, ele é marcado por uma característica: irregularidade de chuvas. Tá? Acho que alguém mandou alguma pergunta aqui. Deixa eu voltar aqui para... Cadê? Pronto, para cá. Pronto. Alguém mandou alguma pergunta no chat. Vamos lá. Acho que eu não estava apresentando. Não, tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Cadê? Virna, é só chique. Isso aí em real não tá dando nada, Virna. Nada, nada. Só o que eu tenho aqui, ó. Boleto, boleto chegando. Presente de Natal é boleto. O nosso clima semiárido, né? Semiárido brando e tal,
Não importa qual seja o semiárido, brando ou semiárido típico, ele tem uma característica comum: irregularidade de chuvas. Uma chuva irregular não significa dizer que ela não caia, que ela não aconteça. Significa dizer que nós não sabemos a quantidade e a distribuição desse tempo de chuva. Por exemplo, todos vocês têm redes sociais aí, lá no Instagram, tá todo mundo vendo Pix solidário para o sul da Bahia. Mas, peraí, ainda, a Bahia não é Nordeste? E uma característica do Nordeste não é o diabo dessa seca? Então, a Bahia está literalmente embaixo d'água. Salvador? Não, o sul da Bahia. A região que vocês estão aí, região do Crato, região sul do estado, ela eventualmente pode passar pelos mesmos problemas. Já aconteceu algumas vezes no Crato isso. Uma onda fria sai lá do sul do Brasil, se encontra com a onda quente e cai o maior pau d'água nessa região sul. Tá? É o que está acontecendo na Bahia. Choque de duas massas de ar. Uma massa de ar fria, região polar, com a massa tropical atlântica, que é úmida e quente. Esse choque térmico, chuvas. Justamente porque nós estamos no verão. Para nós, os nordestinos, de modo geral, quando chove, é inverno. E quando está seco, é verão. O que, na verdade, é o contrário. Quando está chovendo, é verão. E quando está seco, é inverno. Isso é uma característica do clima semiárido. Chuvas irregulares. Primeiro semestre é para chover, geralmente de janeiro a maio. E no segundo semestre, seca e vaca dá leite em pó. Né? E aí, para finalizar, daqui a pouco a gente começa as questões de Ceará, a formação da região metropolitana de Fortaleza. Em 1973, o Brasil era governado pela ditadura militar, né? Alguns agora chamam de estado de exceção. Então vamos denominar ditadura militar, independente da ideologia de qualquer um. Tá? Em 73, o governo militar determinou que fossem criadas 8 regiões metropolitanas. 8. Uma delas, a região metropolitana de Fortaleza. Né? Então, a região metropolitana de Fortaleza foi criada em 1973, quando o Brasil viveu um momento chamado de milagre econômico brasileiro. Quando a região metropolitana de Fortaleza foi criada, tinha Fortaleza, Caucaia, Maranguape. Esse mouse não me ajuda, na verdade esse mouse me atrapalha valendo. Né? Caucaia, vamos lá, marca texto. Maranguape, Caucaia, Pacatuba e Arquirais. Por quê? Porque até então esses eram os municípios mais próximos e que faziam limites com Fortaleza. Hoje, por exemplo, Maranguape não faz mais limites com Fortaleza. Por quê? Ao longo da década de 80, né, alguns municípios eles foram sendo quebrados. Né? Eles foram. Será que passei demais? Deixa eu ver aqui. Não, é isso mesmo. Ao longo da década de 80, alguns distritos foram se emancipando. E esses distritos emancipados criaram novas cidades, que foi o caso de Maracanaú. Na região de vocês, onde vocês moram, também existe uma região metropolitana. É a região metropolitana do Cariri. Né? Tem 9 municípios. 9 municípios. Ó. Farias Brito, Nova Olinda, Santana do Cariri, Caririaçu. Inclusive, a UPA, Universidade de Patativa do Açaré, em 2012, fez a prova do município de Caririaçu.
Eu até coloquei umas questões no final desse material. Juazeiro, Crato, Barbalha. Agora, o núcleo central, o núcleo importante que dá origem à região é esse aqui, ó. O famoso Crajubá. Crato, Juazeiro e Barbalha. É a segunda região metropolitana do Ceará, né? Em 99, a região metropolitana de Fortaleza se amplia de novo. Aí você vai ver bem aqui, ó, já aparecendo Maracanaú, um distrito emancipado de Aquiraz, Eusébio, né? Um distrito emancipado Itaitinga. Aí são incorporados ainda Horizonte, Pacajus, Torozinho, tá? Depois, em 2013, vai entrar Pindoretama e Cascavel. E aí a região metropolitana de Fortaleza cresce assustadoramente. E incorporam também, em 99, São Gonçalo do Amarante, por causa do complexo industrial portuário de Pecém. Em 2016, muda novamente. Em 2016, entra na região metropolitana de Fortaleza, que agora é extensa, valendo, extensa de uma maneira absurda. Aqui, que é que incorporou, ó. Esses 3 municípios foram incorporados à região metropolitana. Trairi, Paraipaba e Paracuru, e foi incorporado também São Luís do Curu. Então, a região metropolitana de Fortaleza, gigantesca agora, tem 19 municípios, tá? E em 2019, além da incorporação que já tinha acontecido em 2016, a região ela vai trocar de nome novamente. Ela sai da condição de região metropolitana de Fortaleza e passa a se denominar Grande Fortaleza, que é a denominação já antiga, mas não oficial. Em 2019 também é criada a terceira região metropolitana do Ceará, que é a região de Sobral. Está aqui, ó. Região de Sobral. O núcleo é Sobral, aí vem Coreaú, Frecheira, Mucambo, Pacujá, Varjota, Santana do Acaraú, né? Toda essa região compõe a terceira região metropolitana do Ceará, né? E aí vem os aspectos socioeconômicos, tá? O Ceará hoje, ele tem mais de 9 milhões de habitantes, tá? 9 milhões 240 mil habitantes. Esses aqui são os dados do IBGE, a estimativa, tá? Aproximadamente 2 milhões e 400 mil habitantes. 30% dessa população está em Fortaleza. Fortaleza tem 2 milhões e 700 mil habitantes, aproximadamente. E a maior parte dessa população continua sendo feminina. Feminina, né? Mas a diferença é muito pequena. Então, vocês, moças que estão solteiras, que vivem reclamando, ai, não tem homem, não tem homem. Claro que tem homem. A diferença é muito pequena. Aqui, ó, muito pequena. Entre homens e mulheres. Claro, existem regiões do estado que tem mais homens e existem regiões do estado que tem mais mulheres. Na capital, por exemplo, tem mulher no meio da canela, né? O Ceará também segue sendo uma potência econômica. Tanto é que você vai olhar, esses dados são desse ano ainda, ó. Olha a média de crescimento econômico do Ceará. 2,5%, é um dos maiores. Depois do Ceará, o Espírito Santo. Por que isso? Potencial turístico, potencial industrial, desenvolvimento de energia eólica. O Ceará é o terceiro estado em produção de energia eólica, sendo superado apenas pela Bahia e pelo estado do Rio Grande do Norte.
né? Nós inauguramos a CIP, né, Complexo Industrial Portuário de Pecém, e juntamente com ela a CSP, Companhia Siderúrgica do Pecém, onde se produz aço. E esse aço é exportado para a Europa e para a América do Norte, porque tem uma vantagem econômica por conta da posição geográfica à distância, né? E nós também temos vários potenciais, vários núcleos de produção agrícola. Eu acho que alguém perguntou alguma coisa, deixa eu voltar para cá. Deixa eu ver aqui qual foi a pergunta que me fizeram. Opa, deixa eu ver aqui. O Ceará é rico, a população é que é pobre, Márcio. É igual ao Brasil. O Brasil é rico, população pobre, né? No caso do Ceará, por exemplo, a gente tem um minério que o mundo se mata por esse minério chamado urânio, na região de Santa Quitéria, no distrito de Itataia. A mina de urânio foi descoberta em 1967. O Brasil é o sexto produtor de urânio do mundo e o Ceará tem urânio. Qual é o benefício que o Ceará tem obtido disso? Nenhum. Literalmente nenhum. Não, nós não temos uma usina nuclear, então o nosso urânio é retirado daqui, é enviado para Resende, lá no Rio de Janeiro, né? E aí, posteriormente, é beneficiado para a produção de energia elétrica lá no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. O nosso IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do Ceará, é médio. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, do Cariri, ali, Crato, Juazeiro e Barbalha, é alto, o de Fortaleza é alto, o de Eusébio é alto, o Sobral é alto, tá? A gente chega lá já já. O Ceará é rico, mas a população é pobre. Continuando, bora lá. Estamos já terminando a primeira parte para resolver questões. Porque não tem aula sem resolução de questões. É na hora da resolução de questões é que nós tiramos aí as nossas dúvidas, ou criamos mais dúvidas. Não, na verdade, nós tiramos, né? Para criar dúvida não faz nem sentido. Prontinho, investimentos. Olha só o potencial agrícola do Ceará, os nossos polos de produção agrícola, especialmente esse polo aqui que vocês conhecem de outros carnavais, que é o polo de produção de fruticultura. Fruticultura, né? Nós temos um polo de fruticultura muito importante no Ceará. Vou marcar esse negócio aqui, marca texto. Pronto, aqui, ó. O principal polo é esse aqui. O polo de fruticultura do Médio e do Baixo Jaguaribe. Produção de fruticultura irrigada. O Ceará produz laranja no Médio Jaguaribe. Produz uva. Tá? Em Sobral produz também uva e produz vinho. E o Ceará agora já está se arriscando em produzir trigo. Claro, um trigo geneticamente modificado para se adaptar a esse calor terrível que nós temos aqui, né? E o Ceará também é destaque não só nacional, é um destaque mundial na produção de flores e rosas, no núcleo, chamado de núcleo da Ibiapaba, aqui o 3, ó. Aqui no 3, ó, nós produzimos rosas, 25 tipos de rosas. O Ceará é o maior produtor de rosa por metro quadrado do planeta, sendo superado apenas pela produção das rosas colombianas, porque essas rosas colombianas são híbridas. Elas recebem um enxerto e ficam maiores do que as nossas, tá? Nosso mercado é muito amplo. Mesmo assim, rosas são caríssimas. A nossa situação tende a melhorar porque finalmente as águas do Rio São Francisco chegaram aqui. Independente da sua ideologia política, porque ela não me interessa, nem interessa para a banca, não interessa para ninguém, só para você mesmo nesse momento.
O projeto de transposição de São Francisco ó, é um projeto recente, 1867, século XIX. Mas, em 2003, o Luiz Inácio foi eleito, né? Lula lá, brilha uma estrela, eita, agora o povo no poder, agora vai. Não foi, né? Ele prometeu que a transposição aconteceria. Lembro até o discurso dele. Ele disse assim, farei a transposição do São Francisco, nem que seja com lata d'água na cabeça. Eu não sei se faltou lata, se faltou água, se faltou cabeça, não sei. Sei que não aconteceu na gestão do Luiz Inácio e também não aconteceu na gestão da Dilma. Tá? A Dilma fez alguma coisa, o Luiz Inácio lançou a ideia, a Dilma fez alguma coisa, mas quem de fato, independente de qualquer posição política, quem de fato trouxe água para o estado do Ceará foi na gestão do atual presidente Jair Bolsonaro. Chegou no Ceará, mas não tenhamos ilusões com respeito a isso. A água da transposição do São Francisco não tem como foco a população pobre do Ceará, nem tem como foco a população pobre do Rio Grande do Norte, nem da Paraíba, de jeito nenhum. O Ceará, inclusive, é o estado da transposição que mais vai receber água. Mas essa água todinha, basicamente, ela vai ser utilizada aqui, ó, Complexo Industrial Portuário do Pecém. Esse aqui é o projeto original de transposição de São Francisco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Ceará. Se você der uma olhadinha aqui com certa calma, né, bem aqui, ó, esse trecho entre Pernambuco e Ceará foi criado um sistema de elevatórias, tá? Por quê? Porque o Ceará está um pouco mais alto que Pernambuco e nós temos a Chapada do Araripe. Então, essa água entra no Ceará e isso vai permitir daqui a alguns anos que o Ceará tenha duas usinas hidrelétricas, a de Jati e a de Cachoeirinha. Tanto é que quando ele entra no Ceará, ó, ele vai ser utilizado nesse rio, o Rio Salgado, que é o principal afluente do rio Jaguaribe. E aqui a entrada das águas do São Francisco no Ceará. Aqui é que você está vendo, ó, entrou aqui, passa pelo Oroz, o segundo maior açude do estado do Ceará, passa pelo açude Castanhão, aí vem um trecho 1, ó o destaque. Vai beneficiar quem? Região de Fortaleza. Vou trocar aqui, botar um laser, né? Vou trocar aqui a função. Cadê? Laser, pronto. Ó, vai beneficiar Fortaleza, Complexo Portuário de Pecém e a cidade de São Gonçalo da Amarante, né? Pecém não é cidade, é distrito de São Gonçalo, né? E vai reforçar a situação hídrica do Ceará. Tanto é que você está vendo aqui, ó o destaque, ó, Rio Jaguaribe e a região em que a água do São Francisco vai percorrer. O que é que você vai perceber? Que nós não teremos a criação de subcanais para trazer água para o sertão seco, de fato. Não. Vai beneficiar esse trajeto aqui, ó. Todo esse trajeto. E aqui o eixão das águas que foi ampliado dentro do governo Lúcio Gonçalo Alcântara, né? E aqui para você entender a ginástica que é trazer água do São Francisco para cá. À sua esquerda está o estado de Pernambuco, ó. Está a 300 metros acima do nível do mar. O Ceará está a 475. Então, a água do São Francisco vem aqui. Há um sistema de eclusas de elevação, né? Eleva a água até chegar no nível do Ceará. Aí daqui para cá é de descida, ó.
Aí, projeto hidrelétrica de Jati, porque de 472 para 420, eu tenho uma queda de